Olá, eu sou Adriano Moura, autor do site Homem Alfa e do e-book Método de Sedução Alfa. E nos próximos minutos eu quero mostrar a você como este relógio aqui, ou qualquer outro relógio, pode mudar completamente a sua postura em relação às mulheres. Inspirá-lo a se tornar um homem mais confiante, com iniciativa e, principalmente, sem o mínimo medo de agir quando estiver diante de uma mulher linda. E ainda, eu quero revelar também como você poderá fazer com que as mulheres comecem a notá-lo como um homem totalmente diferente da maioria. E por isso, fiquem altamente interessadas. E o melhor, sem que você precise usar técnicas avançadas de sedução para seduzir essas mulheres. Você simplesmente precisará conversar poucos minutos e imediatamente ser classificado no grupo dos sedutores alfas, conseguindo despertar os mais íntimos desejos femininos e ser um homem que as mulheres querem beijar, fazer sexo e namorar. Bom, e o que eu estarei ensinando neste vídeo não está escrito em lugar nenhum. Nunca ninguém falou sobre o assunto, inclusive eu. Você aprenderá o truque do relógio para se tornar altamente confiante e ainda quais são os 4 elementos que todo homem precisa ter para se tornar irresistível, até mesmo para as mulheres mais exigentes. Então, fique comigo até o final, porque eu garanto que daqui a alguns minutos você estará extremamente motivado e não terá dúvidas de que os próximos dias serão os melhores da sua vida. Isso porque você começará um processo de aprendizagem que o levará a se relacionar com mulheres que jamais conseguiu seduzir antes. Agora, existem 2 grupos de homens. Aqueles que nunca acreditam em nada e acabam saindo desta página e procurando coisas mais óbvias na internet, esses correm o risco de passar a vida inteira correndo atrás de mulheres e sendo rejeitados. Já o outro grupo é formado por homens como você e eu, que estão determinados a mudar de vida, não importa o que precisa ser feito. Esses assistirão a este vídeo até o final porque aprenderam a acreditar no meu trabalho e sabem do meu potencial em ajudar as pessoas na transformação pessoal. Então, a escolha é sua. Se deseja ficar e assistir a este vídeo até o final, prepare-se para começar a jornada que mudará completamente a sua vida em relação à sedução de mulheres. A minha história, como acontece com a maioria dos sedutores de sucesso, começou com vários fracassos. Meus finais de semana, quase sempre eu passava sozinho, jogando videogame ou assistindo televisão. Isso sem falar de datas como Natal e Dia dos Namorados. Eu era um garoto romântico que sonhava em ter uma namorada, ficava pensando em todas as coisas que casais faziam juntos, como passear, ouvir música, ir ao cinema. Só que o problema é que, apesar de prestativo e romântico, eu não conseguia conquistar uma mulher, mesmo demonstrando ser honesto, humilde e trabalhador. Raramente eu conseguia um encontro. E quando tinha algum programa noturno, era com os meus amigos para alguma balada, e eu sempre terminava sozinho e frustrado, olhando para as pessoas se divertindo, outros caras beijando mulheres lindas e eu ali, bebendo e tentando demonstrar para as pessoas que eu era feliz. Abordar uma mulher atraente, então, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça devido a toda a minha insegurança e por achar que nenhuma mulher queria ficar com um cara como eu. Agora, tudo mudou quando em uma noite, depois de chegar em casa me sentindo um lixo, eu entrei na internet para procurar algo que me fizesse sentir melhor. Eu comecei a entrar em alguns sites de autoajuda e em um deles assisti a um vídeo motivacional que eu nem lembro o nome. A única coisa que eu me recordo é que ele disse que a vida de muitas pessoas era como um relógio. Os dias são sempre iguais, as horas passam e após 24 voltas do ponteiro, um novo dia recomeça e será exatamente igual ao anterior. Aquilo foi totalmente oportuno naquele momento e me despertou de um sono profundo. E eu até arrepio só de pensar o que seria da minha vida se eu não tivesse assistido aquele vídeo. Após ouvir aquilo, eu comecei a refletir e cheguei à conclusão que realmente a minha vida era exatamente igual a um relógio, totalmente automatizada, e eu não fazia absolutamente nada para mudar a minha realidade. Acordava muito cedo, ia para o trabalho que detestava e que as horas demoravam a passar,
Chegava em casa, assistia um pouco de televisão, me alimentava e dormia. Não havia absolutamente nada de interessante. Nenhuma garota para me enviar uma mensagem romântica, uma agenda de telefone sem nenhum contato de mulheres para sair, nenhuma experiência sexual emocionante, e eu nunca tinha expectativa de que o próximo dia pudesse ser diferente. Eu já nem sentia vontade de sair à noite com os meus amigos e eu preferia ficar em casa assistindo televisão. Eu lembro que no vídeo ele também falou sobre ter pelo menos uma pequena vitória por dia, que no final do ano seriam 365 conquistas. E foi exatamente o que eu fiz. A primeira coisa foi comprar um relógio de pulso para que eu sempre me lembrasse de não viver como um relógio. Dali em diante, eu comecei a fazer todos os dias pelo menos uma coisa simples. O importante é que nunca meus dias fossem iguais. E o primeiro passo foi começar a aprender tudo sobre seduzir mulheres. Eu comprei diversos livros, cursos de autoajuda, e-books para aprender todos os tipos de técnicas. Só que o problema é que muitas vezes eu não acreditava que aquelas coisas pudessem me ajudar. E eu tive muita resistência no início, principalmente pelo fato de já ter aprendido antes muitas coisas na internet que não tinham funcionado. Eu achava que davam certo com outras pessoas, mas comigo seria totalmente diferente. O importante é que eu resisti à tentação de permanecer na zona de conforto e ficar arrumando desculpas. Então, eu continuei comprando os meus livros de sedução e estudando todos os dias. E após 2 semanas aprendendo de tudo, eu resolvi que era hora de colocar em prática, e essa foi a parte mais difícil. A primeira vez que eu pratiquei foi em uma praça próxima da minha casa. Havia uma garota extremamente linda passeando com seu cachorro. E eu sabia o que falar, fazer e como controlar meus medos. Afinal, eu havia aprendido tudo nos livros e vídeos. O problema é que a realidade é bem diferente. E foi aí que surgiu a história do relógio. Ao olhar para ele no meu pulso, eu lembrei que a minha vida não poderia ser todos os dias iguais. E aquele dia seria diferente do anterior, custe o que custar. Isso me deu muita confiança. Então eu tomei a decisão de abordar sem me importar com as consequências. E naquele momento, 1000 coisas passaram na minha cabeça. O namorado dela vai chegar, as pessoas ficarão olhando eu levar fora, ela nem vai olhar para minha cara, vai rir de mim. Então eu olhei novamente para o relógio e pensei, não importa, pelo menos será uma experiência única e diferente na minha vida. Aproximei dela e a única coisa que lembro é que disse, nossa, que cachorro legal, qual a marca dele? Isso mesmo, eu disse marca. E o surpreendente é que ela sorriu e disse, raça você quis dizer. Apesar da mancada, eu consegui conversar um tempo com ela e pegar seu telefone. De qualquer forma, eu pensei, não pode ser verdade. Não acredito que eu consegui pegar o telefone de uma mulher tão linda. Eu fiquei muito feliz, porém eu achei que era golpe de sorte. E para provar que não era sorte de principiante, eu precisaria continuar abordando mulheres. Só que nem sempre os resultados foram tão bons. A segunda garota simplesmente nem me respondeu, mas também eu estava completamente sem freio e eu abordei uma tipo modelo. Mas a minha confiança já estava a 1000 devido à técnica do relógio. Eu não me importava em ser rejeitado. Meu único foco era fazer algo diferente, e a cada rejeição, uma nova experiência e mais confiante eu ficava. Deste modo, eu comecei a abordar mulheres em bares e baladas sem a menor dificuldade. Obviamente, o que aumentou as minhas chances foram os livros de sedução que eu tinha estudado muito. E após algumas semanas praticando, eu comecei a ter resultados extraordinários. E alguns meses depois, eu tinha me tornado um verdadeiro mestre na arte de seduzir mulheres. Eu comecei a conseguir dezenas de telefones de mulheres em bares, baladas, escola, trabalho, na rua e em qualquer lugar que eu ia. Só que, como nem tudo é positivo, eu não ganhava um bom salário no meu trabalho. E eu comecei a ficar sem grana para sair com mulheres e principalmente levá-las ao motel. E o pior é que eu tinha telefones para sair com mulheres todos os dias se quisesse. E isso era muito frustrante. E ao contar isso para um amigo, ele me deu a grande ideia e o motivo por eu estar aqui hoje gravando este vídeo. Ele ganhava um bom salário, porém não tinha mulheres para gastar, pois era exatamente como eu no passado. Este amigo, então, me fez a seguinte proposta. Adriano, o que você acha de me ensinar seus truques? Eu posso pagá-lo por isso.
Afinal, você tem mulheres, mas não tem grana, e eu, o contrário. O problema é que meu amigo era muito mais feio do que eu. E em todos os livros de sedução, eu sei que está escrito que beleza não é importante. Mas eu confesso que na época eu não acreditava muito nisso. De qualquer forma, eu comecei a ajudar o meu amigo. Eu ensinei para ele desde o básico até os segredos mais obscuros da sedução. Deu um pouco de trabalho no início, mas após algumas semanas ele começou a ter resultados incríveis e eu a ter uma graninha a mais para sair com mulheres. O mais difícil era fazer com que ele acreditasse que pudesse vencer aqueles bonitões que andam por aí em bares e baladas. Muitos desses caras chegavam a achar graça quando viam meu amigo, que era gordinho e feioso, chegando nas mais tops. Agora, precisa ver a cara deles quando ele conseguia beijar essas mulheres. E o mais incrível foi que ele me indicou para um amigo, que depois me indicou para outro amigo. E foram aparecendo novas indicações. Homens magros, altos, sem estilo e até ricos querendo aprender a seduzir mulheres comigo. E foi aí que nasceu o Homem Alfa. E agora eu quero ensinar a você quais são os 4 elementos que eu sempre ensinei para os meus alunos. O elemento 1 é a mudança interna. A primeira coisa a se fazer é buscar o equilíbrio emocional. E para isso, você precisa cuidar da sua autoestima, quebrar crenças limitantes e construir uma nova visão do mundo e das mulheres. A primeira coisa que eu ensino para os meus clientes é aprender a ser motivado e feliz sem mulheres. Se você depende de mulheres para se sentir feliz e sem elas fica com baixo astral e deprimido, eu preciso te dizer que você está ferrado. Mulher traz muita alegria para a vida de um homem, porém, ele precisa ter mais do que isso e conseguir estar bem consigo mesmo antes de qualquer coisa. Por isso, procure coisas na sua vida para ser um homem realizado. Tenha foco no trabalho, na faculdade, saia com os amigos e busque mulheres para completar esta felicidade, e não para ser o único motivo dela. O elemento 2 é o visual. É indispensável que você tenha um estilo próprio, ou seja, as suas roupas, corte de cabelo e barba precisam revelar a sua identidade. Invista também em um excelente perfume, pois essa é uma poderosa arma de sedução, e olha que muitos homens acabam não usando. E, acima de tudo, tenha uma linguagem corporal confiante, cabeça erguida, postura ereta e demonstre segurança na conversa. Por isso, é importante o truque do relógio para você se sentir confiante antes de abordar uma mulher. O elemento 3 é o bate-papo. Não precisa de conversas extraordinárias e cheias de técnicas. Basta que seja um bom bate-papo, que faça a mulher se sentir confortável e, acima de tudo, considere o momento agradável. Inicialmente, fale sobre coisas superficiais como cinema, música, viagens, comida. Depois aprofunde o assunto e fale sobre planos para o futuro, momentos felizes da infância, sonhos. E, por último, desperte atração esquentando a conversa e falando sobre beijos, sexo, experiências inesquecíveis. O quarto elemento é o envolvimento. O último elemento é saber envolver a mulher. Você deverá fazer isso sabendo onde tocá-la e o momento certo de diminuir a distância entre os corpos. Nesta etapa, o que será fundamental para o seu sucesso é saber o momento certo de avançar, pois demorar demais resultará em perda da atração e ser rápido demais provavelmente causará rejeição. E é exatamente para ajudá-lo a percorrer o caminho mais rápido até chegar ao beijo ou levar uma mulher para a cama que eu criei o Método de Sedução Alfa, que é um e-book altamente prático, de fácil leitura e com informações preciosas para que qualquer homem possa mudar a sua postura diante das mulheres e ainda saber exatamente o que funciona para seduzi-las. Você conseguirá simplesmente adquirir em pouco tempo todos os 4 elementos necessários para se tornar irresistível até mesmo para as mulheres mais disputadas e exigentes. Este material é fruto de anos de observação e muita experiência. Você não precisa fazer como eu e passar anos testando. Isso porque já saberá o que funciona, pois já foi testado por mim e pelos meus centenas de seguidores. Agora, eu quero que você saiba o que falam a respeito do método de sedução alfa. Evidentemente que eu não vou falar o nome e eu borrei a foto para preservar a privacidade desses leitores. Depoimento 1. Um dos diferenciais do Adriano é que ele mostra de forma simples e natural, diferente de outros sedutores que usam técnicas robóticas
que te transformam em um cara sem nenhuma identidade. Depoimento 2. O método de sedução alfa foi o material que iluminou a minha mente para os erros que eu vinha cometendo há anos na minha forma de pensamento. Eu já tinha lido outros materiais antes, mas não tinha ficado satisfeito. Depoimento 3. Já adquiri alguns materiais de sedução, mas o método de sedução alfa se diferenciou por trabalhar o lado homem, e não o lado moleque que deseja pegar várias mulheres. Estudei e pratiquei e tive resultados consideráveis. O método de sedução alfa foi dividido da seguinte forma. No capítulo 1, você aprenderá como eliminar suas crenças limitantes, se tornar altamente confiante, ter uma postura de sedutor, melhorar o seu estilo, terá acesso a exercícios e informações para torná-lo um homem totalmente diferente e bem visto pelas mulheres. Deste modo, passará a chamar a atenção das mulheres automaticamente. No capítulo 2, eu ensinarei como funciona a lógica da mente feminina, para que com isso você saiba exatamente como elas se comportam. No capítulo 3, aqui já começa a sedução prática, ou seja, tudo o que eu aprendi em anos nas baladas, bares e no dia a dia, e ainda o que eu ensino nas minhas consultorias presenciais. No capítulo 4, chega uma hora que o alfa encontra uma mulher espetacular e decide torná-la sua namorada. Neste momento, você precisa deste capítulo para saber como deixá-la completamente apaixonada. No capítulo 5, e finalmente o último capítulo, você aprenderá como manter um relacionamento. Agora, eu quero que você fique extremamente entusiasmado, e por isso, veja os brindes que eu resolvi disponibilizar para deixá-lo ainda mais satisfeito. Brinde 1. Um e-book para você aprender como seduzir mulheres apenas usando o Facebook. Bônus 2. Um e-book com as 100 regras que a maioria dos homens bem-sucedidos aplicam em suas vidas. Bônus 3. Um curso em vídeo para você aprender como avaliar corretamente a linguagem corporal das mulheres e, assim, tentar o beijo no momento exato, sem chances de ser rejeitado. Bônus 4. Um manual para entender as mulheres e saber exatamente como agir com elas nas mais variadas situações. Este manual ainda traz as principais dúvidas dos homens respondidas em relação à forma de agir das mulheres. Bônus 5. Um guia rápido para perder a timidez com as mulheres e abordar até mesmo as mais gatas de maneira totalmente relaxada e confiante. Um e-book espetacular com anos de conhecimentos e experiências. E ainda, 5 excelentes brindes. Provavelmente, você sentiu muita vontade de adquirir, mas deve estar com um frio na barriga pensando que tudo isso deverá custar um absurdo. De fato, o certo seria um preço bem maior por se tratar de materiais de extrema importância na vida de um homem. E os resultados que você conseguirá com tudo isso não tem dinheiro no mundo que pague. De qualquer forma, eu sei que um preço alto demais poderia impedir que muitas pessoas tivessem acesso a esses materiais. E com isso, mesmo confiando no meu trabalho, ficariam frustradas por não poder adquirir os meus e-books. Por isso, eu decidi colocar um preço acessível para qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, justo. Afinal, são anos de muito trabalho e prática. Por isso, o método de sedução alfa, com 5 brindes que falei anteriormente, custará apenas R$ 97. Isso mesmo, eu aposto que você agora se sentiu aliviado. E tem mais, se ainda estiver inseguro, saiba que terá 7 dias para avaliar os materiais. E se não conseguir os resultados que espera, basta um simples e-mail que devolva 100% do seu dinheiro, sem qualquer burocracia. Então, não perca tempo, e antes que os pensamentos da zona de conforto comecem a surgir, adquira o verdadeiro método para seduzir mulheres. Atualmente, a sua vida está como um relógio, ou seja, todos os dias são sempre iguais ou mudam muito pouco. Está na hora de mudar. Se você não está se relacionando com mulheres que considera atraentes, divertidas e interessantes, precisa ficar correndo atrás de mulheres ou sendo rejeitado em baladas, hoje é o dia para que tudo isso se torne um passado e você comece a ter uma vida onde as mulheres ficam loucas para serem convidadas por você para sair. E que nas baladas basta poucos minutos de conversa para conseguir um telefone ou chegar ao beijo.
Agora, para tudo isso se tornar realidade, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no botão e realizar a sua compra agora, em apenas 2 passos, na plataforma de pagamentos online mais segura do Brasil, com risco zero de fraudes, e ainda com garantia de reembolso. Depois de saber disso tudo, eu acredito que não tem a opção melhor do que ter em suas mãos agora o método de sedução alfa e todos os brindes. Com privacidade total, pode ficar tranquilo porque tudo é enviado apenas no seu e-mail e deste modo você não correrá o risco de alguém ficar sabendo que você está querendo mudar de vida. Agora, está em suas mãos talvez uma das decisões mais importantes da sua vida. Você possui apenas 2 opções: sair desta página e voltar a viver como um relógio, voltar a procurar artigos na internet sobre coisas que todo mundo já está cansado de saber e que podem até ajudar, mas não vai fazer a diferença na sua vida. Então, você continuará tentando aprender sozinho, sendo rejeitado e talvez perca os melhores anos da sua vida sem viver grandes experiências com as mulheres. A segunda opção é clicar no botão que está nesta página, fazer a sua compra, baixar os materiais, ler e começar uma caminhada rumo ao sucesso. A cada dia, a sua vida será diferente, com um novo aprendizado, e em pouco tempo, tudo será diferente e os primeiros resultados aparecerão. Você começará a se relacionar com mulheres incríveis e terá uma vida que sempre sonhou. Espero que você adquira o material e caso tenha qualquer dúvida ou dificuldade, quero que me escreva um e-mail que estarei disposto a ajudá-lo no que for preciso. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até breve!